serviço que possui características específicas, que possui coisas que vão atrair esse consumidor, aí sim eu consigo criar uma estratégia de posicionamento que vá refletir essas características, que vá refletir esses pontos fortes para o público, para o mercado, para a sociedade de maneira geral. E aí as pessoas, quando pensarem nesse tipo de questão, quando pensarem naquele problema específico ou naquela demanda especial, eles vão lembrar daquela marca ou daquele produto que possui tal conexão que remete àquelas questões, àquelas atribuições. E aí tem vários livros que a gente pode falar, que a gente poderia trazer para cá a respeito desse tema. Mas eu quis começar por esse aqui, o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um livro bastante famoso. Primeiro, porque ele é um livro de uma estrutura simples, ele não é um livro que só pessoas que entendem de marketing ou que já entendem do mundo dos negócios vão conseguir acompanhar. Ele tem uma maneira de apresentar os conceitos, de apresentar a ideia central, que também é bastante simples, bastante intuitiva, então eu acho que esse é um bom livro para começar. Primeiro de tudo, né, como todo livro do Simon Sinek, ele tem essa cara assim, de um pouco de livro de autoajuda, que é algo que eu não gosto, assim, que eu abomino. Então, para quem olhar, né, esse livro numa livraria, numa prateleira, né, numa estante, pode pensar que mais um livro de autoajuda de negócios. O que são esses livros de autoajuda de negócios? Aqueles livros que contam uma historinha de superação, uma historinha do fulaninho, coitado, que eu não sei o que, mas conseguiu, que na maioria das vezes a história da carochinha é só para te dar aquela injeção de ânimo para você continuar brigando aí no teu dia a dia, mas são livros que quase sempre não acrescentam em nada. Esse livro, apesar de ter essa cara de livro de autoajuda, ele não é um livro de autoajuda. Pelo contrário, quando eu peguei esse livro pela primeira vez, eu também me aproximei com uma certa ressalva, com um certo pé atrás, pensando assim, bom, o que esse livro aqui vai me proporcionar? Eu já tinha visto algumas coisas do próprio Simon Sinek, já tinha lido algumas coisas também, mas eu peguei esse livro porque ele era parte do material que eu precisava produzir. Então estava lá na bibliografia e eu falei, tá, tudo bem, vou comprar então para ler, para poder produzir o material. Mas na realidade mesmo, esse é um livro fantástico que vai falar principalmente sobre proposta única de valor, sobre posicionamento da oferta e, por tabela, posicionamento de marca. Embora ele não vá usar necessariamente esses termos, embora ele vá ter uma linguagem própria, talvez até de forma proposital, para fugir um pouco desses jargões técnicos do mundo dos negócios, talvez eles tenham usado, o Simon Sinek tenha optado por essa linguagem mais simples, talvez também para não parecer que era mais um livro sobre posicionamento e branding, porque é o que acaba sendo também. Então, em aulas de branding eu costumo falar muito desse livro aqui também, justamente por conta dessas características.